Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa TV Educação, à nossa plataforma Gonçalves Dias, a melhor plataforma de educação do Brasil. Certo? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa comigo, Cacau Sotero. Temos aqui também uma saudação especial aos chuchus que não podem me ouvir, mas que compreendem o que eu digo. Muito obrigada também pela sua audiência. Tudo que nós fazemos é para vocês. Hoje nós vamos estudar, rever essa história aí de crase. Pode colocar crase, não pode colocar crase, pode se quiser, enfim, não pode colocar crase dentro de palavra masculina, mas se tiver relação à moda, pode. Não pode colocar crase dentro da palavra terra, mas se tiver sentido de tanta coisa. Vamos ver isso nos exercícios? Primeira questão. A cidade que fica a 23 quilômetros de Belo Horizonte possui um conjugado arquitetônico barroco, erguido na maior parte dos casos por escravos, como a Capela de Nossa Senhora do Rosário. As festas típicas da cidade estão ligadas à religião e às tradições históricas. Vale a pena participar da festa do Divino Espírito Santo, do Congado de Nossa Senhora do Rosário, das cavalhadas e da Folia de Reis. A cidade que fica a 23 quilômetros de Belo Horizonte, a crase antes de 23 quilômetros é proibida, facultativa ou obrigatória. E aí? O que você colocaria aí? É proibida? É facultativa ou é obrigatória? Resposta: proibida, tá certo? Não tem crase aqui de jeito nenhum. Esse negócio de fica daqui a, não tem. Daqui a tantos quilômetros, não precisa, não se deve, não se pode colocar crase, tá bom? Mais um exercício. É preciso suprimir um ou mais sinais de crase em. Aí você vai colocar, vai ver aí onde tem crase que não deveria ter, onde não tem e deveria ter. Então, você vai ver a alternativa que precisa suprimir um ou mais casos, tá bom? Letra A. A falta de coisa melhor para fazer, muita gente assiste à televisão sem sequer atentar para o que está vendo. Letra B. Cabe à juventude de hoje dedicar-se à substituição dos apelos do mercado por impulsos que, em sua verdade natural, façam jus à capacidade humana de sonhar. Letra C. Os sonhos não se adquirem à vista. Custa tempo para se elaborar dentro de nós a matéria de que são feitos. Às vezes, a revelia de nós mesmos. Letra D. Compreenda-se quem aspira à estabilidade de um emprego, mas prestem-se todas as homenagens àquele que cultiva seus sonhos. E letra E, que precisa estar bem aí para vocês. Quem acha que agracia a juventude de hoje com elogios ao seu pragmatismo não está a salvo de ser o responsável pela frustração de toda uma geração. Onde aí, nessas alternativas A, B, C, D ou E, deveria ter crase e não tem, ou tem crase que não deveria ter? Qual alternativa? Letra E. Está incorreto. Nós devemos suprimir esse aqui, ó. Quem acha que agracia a juventude, ó, não tem crase aqui. Com elogios ao seu pragmatismo, não está a salvo de ser o responsável pela frustração de toda uma geração. Beleza? As outras estão corretas. Vamos à frente. Assinale a alternativa correta quanto ao acento indicador de crase. Então, de novo, você vai ver aqui onde está certo, onde está errado, para chegar à resposta. Convém não confundir a habitação voltada à moradia própria, mesmo que irregular, com a ação dos especuladores que às vezes invadem as áreas de preservação permanente e vendem até barracos prontos. Letra B.
Rosa Maria recebeu do juizado militar a opção da liberdade vigiada e pôde sair da cadeia, embora a liberação tivesse fortes limitações, como a proibição de deixar a cidade, de chegar a casa após as 22 horas e trabalhar. Letra C. Temos que aprender a punir com o voto todos os corruptores, da direita à esquerda, ano a ano, independente da cor partidária. Eu gostei dessa alternativa aqui, da ideia que ela traz. Olha só. Temos que aprender a punir com o voto todos os corruptores, da direita à esquerda, ou seja, em todos os campos, em todos os segmentos. Ano a ano, independente da cor partidária. A gente não pode se prender única e exclusivamente a uma ideologia e defendê-la, independente de reconhecer os erros, né? Fica aí a dica. Letra E. Em tempos de doenças transmitidas a seres humanos pelo mosquito Aedes aegypti, médicos de todo o país dirigem-se a Curitiba para estudar temas transversais relacionados à dengue, à chikungunya e à zika. Se essa alternativa fosse atual, porque era de 2016, aqui teria outro vírus, né? Tem um mosquito que transmite essas doenças, mas teria também em relação a vírus. E outra, já deu para perceber que aqui nós temos Curitiba. Quem vai a Curitiba vem de Curitiba. Então a gente já sabe que assinar a alternativa correta quanto ao acento indicador de crase. Então aqui a gente já sabe que tem erro. Então, qual delas aí está certa? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Letra B, ó, recebeu do juizado a opção de liberdade vigiada e pôde sair da cadeia, embora a liberação, ó, não tem crase aqui, tivesse fortes limitações, como proibição de deixar a cidade, de chegar a casa, tá bem aqui, ó, não tem crase antes da palavra casa, tá? Após as 22 e de trabalhar, tá bom? Deixa eu ver aqui a letra A para vocês. Invadem as áreas de preservação, então às vezes está certo, mas as áreas não dá não. Letra C, temos que aprender a punir. Eu não tenho crase aqui, tá bom? E letra D, eu vou voltar aqui só pra gente. Ó. Em tempos de doenças transmitidas a seres humanos, eu não posso colocar uma crase aqui, então tem erro e também tem em Curitiba. Próxima questão. Assinale a alternativa correta em relação ao acento grave indicativo de crase, estabelecido pela norma culta da língua. Naquela época, a morte de um pescador por cesão cheirava a ironia na vila. Gente, a ironia é uma palavra feminina. Presta atenção aí. Depois o boi adoeceu, ficou caído a moscas, imóvel e rijo, na sua armação de bambu verde, tá certo? Lembrando que você tem que marcar a alternativa correta. Mas o boi continuava sobre as pernas, mais duro que a samburá de cipó, os olhos de carvão imóveis e tristes. As mulheres de saias domingueiras, algumas com o filho no colo, ficavam a espreitar os maridos. Espreitar é verbo, hein? Não esqueçam disso. À vista dos samburás, com uns mirrados peixinhos, a comunidade se entristecia. Fácil demais. Tá bom? A questão certa é a letra E, à vista, a prazo. Expressões que tem é crase. Letra A não tem. Cheirava a ironia. Cheirava a quê? A ironia na vila. Não tem por que ter uma crase aí. Depois, o boi adoeceu, ficou caído. Há moscas, não tem como eu colocar uma crase aqui. A palavra está no feminino, no plural. Letra C, olha aqui, ó. As pernas, sobre as pernas. Não tem por que ter crase. Sobre as pernas, a palavra aqui não vai reger uma preposição A, então não tem por que ter crase. As mulheres saem domingueiras, algum com filho no colo. A espreitar é verbo, eu dei a dica. Então, a resposta certa, a letra E. Mais uma. Tirou logo um cutelo comprido e enviou-lhe um golpe à cabeça. O termo em destaque apresenta a utilização de acento grave, que é a ocorrência da crase. Dadas as opções abaixo, assinale aqui apresenta erro quanto a tal ocorrência. Chegou àquela região inóspita.
À medida em que anoitecia, aumentava ali o medo. Encontrei-o à beira da morte, partiu às pressas, não tive tempo de ir à casa apanhar os papéis. Aqui é onde há erro, tá, gente? Tem 4 certas e uma errada. Fácil demais essa aqui de você identificar. O erro tá bem aqui. Casa, no sentido de lar, não tem crase, só se eu tivesse colocado aqui um especificador, tá? Aí teria crase. A primeira, ó, chegou àquela região, chegou a esta, eu posso substituir por esta, coloco crase. À medida que essas construções aí, locuções, eu coloco a crase. À beira da morte também tem. Às pressas é uma expressão também adverbial, eu coloco crase. Fácil demais acertar isso aí. Vamos para a próxima? De novo, ó, às vezes nas ruas há passeios em certas partes e em outras não. Esse termo em destaque aí tem um caso na utilização do acento grave. A alternativa em que o acento indicado de crase não procede. Aqui no caso procede, tá? Aqui é para você marcar que não procede. Letra A. O amor deve ser saboreado gota a gota e não de uma só vez. Letra B. Tais informações são iguais às que recebi ontem. Perdi uma caneta semelhante à sua. Ó, aqui, ó. Possessivo. A construção da casa obedece às especificações da prefeitura. Não assistiu a essa apresentação, mas a de seu irmão. Então, onde tem aqui a utilização do acento grave, tá? Onde o indicativo não procede é a letra E. Não tem sentido ter crase aqui. Não assistiu a sua apresentação, mas a de seu irmão. Não tem porquê. Não rege preposição, então eu não tenho como fundir uma preposição com um artigo, porque aqui não rege preposição. Por isso não tem crase, tá bom? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui, gente. Tem que ser uma coisa aqui interessante, ó. A alternativa em que o acento de crase não procede. Você tem que ver também, aqui eu tenho, ó, gota a gota. Expressões repetidas não tem crase. Deveria estar marcado aqui também. Você não concorda comigo? Só para eu deixar claro que aqui eu tenho mais de uma alternativa, tá bom? Outra. Tais informações, a alternativa é que o acento não procede. Tais informações são iguais às que recebi ontem. Perdi uma caneta semelhante à sua. Construção da casa obedece às especificações da prefeitura. De novo, ó, o remédio deveria ser ingerido gota a gota. Não assistiu a essa operação, mas a de seu irmão. Ó, aqui de novo, ó, gota a gota que está marcada. Então, fica claro. A questão anterior, gota a gota, aqui, ó, é a errada, tá bom? Deveria estar marcada aqui, certo? De vez em quando isso vai acontecer, ó. Só troquei. Presta atenção. Te liga nas regras, tá bom? Senão fica tudo muito monótono. Você não acha? Vamos para essa figura? Não volte tarde. Fique longe da taverna. Não se suje. A Elga parece minha mãe, pensou o H. Mas tudo bem. Eu também não obedeci a minha mãe. Oh, obedecer a minha mãe. Tá bem aqui? A incorrência da crase. O comando da questão é: eu também não obedeci a minha mãe. Analise a questão que melhor justifica o emprego da crase. Por que ele colocou crase aí? Porque antes de pronomes possessivos masculinos há o uso obrigatório da crase. Isso aí justifica? Letra B. O uso da crase é opcional, pois geralmente o acento indicador da existência da crase é facultativo antes dos pronomes possessivos femininos. Letra C. Para saber se a crase é antes do pronome possessivo feminino, basta substituí-lo por um pronome possessivo masculino. Se no masculino aparecer ao ou aos, então haverá crase no feminino. Ou letra D, a crase nunca deverá ser empregada antes de pronomes possessivos femininos. Qual é a resposta? Essa está fácil demais. Minha, pronome possessivo, eu posso ou não usar crase. Aqui está certo. Presta atenção. Posso colocar aqui uma alternativa marcada errada para ver se tu estás ligado, tá certo? Fica ligado, senão a aula fica muito monótona. Não acertou, não acertou. A gente bota aqui uma questão trocada. Aí o aluno, epa, aí a gente vê. Esse daí tá ligado na aula, tá bom? Vamos ver as sentenças aqui.
Primeira sentença tem assim: à vista disso, devemos tomar sérias medidas. 2. Não fale tal coisa às outras. 3. Dia a dia, a empresa foi crescendo. 4. Não ligo aquilo que me disse. Podemos deduzir que apenas a sentença 3 não tem crase? Letra B. As sentenças 3 e 4 não têm crase. Letra C. Todas as sentenças têm crase. Letra D. Nenhuma sentença tem crase. Ou letra E. Apenas a sentença 4 tem crase. Então, aí você vai analisar, pensar rapidinho e ver qual dessas aqui tem ou não tem crase para você marcar a alternativa correta. Apenas a 3 não tem, ó. Expressão repetida não tem crase. Por isso que gota a gota ali, lá no exercício anterior, estava lá marcado e a opção estava trocada. E eu coloquei uma seguinte, para a gente poder ver como as pegadinhas aparecem também em provas de vestibular, tá certo? Então, olha só, à vista disso tem que ter crase aqui, não fale tal coisa às outras. Dia a dia, não tem crase, não ligo a aquilo. Olha, eu estou falando a aquilo só no sentido de que quem liga, nesse caso, eu não ligo a quê? Aquilo que me disse. Só para a gente saber que tem essa fusão, mas na hora da pronúncia, o A é normal. Não ligo aquilo, aquele, aquela. Tá certo? Então, apenas 3 aqui não tem crase. Bom, mais uma aula sobre crase, onde nós podemos rever o quê? Quando eu uso crase, quando eu não uso crase, quando a crase é facultativa, quando os exercícios vêm com alternativas trocadas para a gente ficar ligado. Saber que é importante também na hora da pronúncia, eu não posso frisar nesse A. Lembrar de palavras como terra, que tem aí as especificações de uso e não da crase. Lembrar que não se usa crase de palavras masculinas, exceto quando indicar moda. Lembram do sapato A Luiz XV? Ó, cavalo é uma palavra masculina, mas eu posso dizer assim, gosto de bife a cavalo, que é um tipo de prato. Aí eu tenho que colocar a crase. Quando eu sei que eu uso crase na fala? Só como é que eu vou dizer? No destaque, na entonação, o a cavalo. Gosto de ir não gosto de ir às festas de formatura. Aí eu tenho que colocar o especificador. Antes de palavras de nomes de pessoas, mulheres, eu não posso usar crase, mas antes de nomes de lugar, de cidade, de estado, de país, aí eu dei a dica. Se você for a e voltar de, não tem crase, mas se você for a e voltar da, tem crase. Quer uma dica? Reveja as aulas. Veja cada sentença do que não pode, do que pode e do que é facultativo. Agora, uma coisa muito interessante. Essa construção da crase, que é motivo de tema de uma próxima aula, é importante na hora de você elaborar a sua produção textual. O uso da crase fica bonito, até mesmo naquele textinho pequeno de WhatsApp que você manda para alguém. É muito bom, gente, exercitar em todas as situações de comunicação. Então, se você tem a oportunidade de usar o WhatsApp, todos nós temos, de mandar textos, melhor que áudio. Então, comece aí a minha dica. Exercite. Em vez de mandar um áudio, escreva um texto curto, objetivo, seja claro e procure utilizar as regras gramaticais. Em pequenas situações do dia a dia, assim você não vai correr o risco de levar os vícios, os errinhos normais para os textos de produção textual que você vai ser submetido na hora de uma avaliação de vestibular, tá certo? Temos também como informação para vocês que vem por aí, já tem um programa paralelo, mais IDEB, a Prova Brasil, vai exigir de nós esses conteúdos que nós estudamos, que nós vemos e revemos em aulas, e sejam gravadas, sejam presenciais, aí na sua escola, certo? Então, hoje, nós vimos mais uma aula com exercícios,
O assunto foi crase, é um assunto complexo, é um pouco chato, muita regra aí para nós memorizarmos, aprendermos, ainda aqui em casa, ainda aqui na escola, mas o importante é que vocês entendam, compreendam e, claro, exercitem. Tudo isso num texto, num direct, né? Eu estou trazendo aqui para a nossa realidade aquilo que a gente é acostumado a fazer no nosso dia a dia. E dia a dia não tem crase. Compliquei?